tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente está aqui com o Rafa, que é o nosso CEO. E hoje a gente vai conversar um pouco com ele aí sobre autoserve, sobre o que a gente faz e também sobre como nós podemos ajudar empresas com as nossas soluções. Né, Rafa? Muito obrigada por você estar aqui, né, dispondo de um tempo para estar conversando com a gente. Conta pra gente o que é a autoserve. Primeiro fala um pouquinho aí de quem você é, né? Conta pra gente um pouco da história da autoserve, como tudo começou, como que foi esse processo dela se estabelecer no mercado. Se você puder estar abrindo um pouco pra gente aí. Legal. Obrigado aí pelo convite do time. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje falando um pouquinho da Autoserve. A Autoserve, ela nasceu, né, eu encontrando nas empresas a dificuldade do dia a dia, né? Então eu ia, né, eu atuei como consultoria em sistemas. Então a gente, né, tinha visita, antigamente era muito tete a tete, né? Era visita presencial no cliente, andava lá 300 quilômetros, chegava lá na empresa, né? Identificar e implementar o sistema, ainda era na época era uma evolução, né? Hoje a gente pensa que essa evolução é totalmente diferente, anos-luz na frente. E aí, né, identificava que as empresas tinham uma dificuldade muito grande no seu processo no dia a dia. Muito papel, muito processo cruzado, muita informação desconexa, né? Isso gerava para a empresa um custo enorme para manter ali toda a sua operação de RH, né? Ela demandava muita mão de obra, né? Os dados por si só se perdiam, porque era papel para lá, papel para cá, né? Ainda tinha e-mail, mas o e-mail, né, fora de contexto às vezes. Então as empresas tinham muita dificuldade. E aí com isso, né, a AutoServe ela veio, né, para poder falar, ó, por que, né, não achar uma solução que muitas das soluções já existiam aí no mercado, mas as empresas eram muito temerárias, tinham medo, mas a legislação não permite, mas isso não pode, como que eu vou implementar? É caro, então, né, as pessoas não tinham nem tempo para encabeçar um projeto, né, de mudança, né, de tecnologia. E aí, né, né, com a prática da operação de RH e com conhecimento em tecnologia, minha formação é em tecnologia, sou analista de sistemas, né, trouxe isso para as empresas. Então, né, eu democratizei, eu levei isso de uma forma muito simples e objetiva. Eu lembro, né, de um primeiro fato num cliente, há 20 anos atrás, que a empresa falou assim, né, precisava gerar o arquivo para mandar para o banco, aí a pessoa falou assim, eu vou lá buscar um disquete para salvar o arquivo. A hora que o cara falou disquete, eu quase caí da cadeira. E aí eu falei, mas, né, até depois disso, nessa empresa, que era, né, virou amigo, né? A gente virou até piada. Mas eu falei, não, hoje você não precisa mandar um arquivo por disquete. Você vai lá e manda no e-mail, ao tempo que você vai lá e pega disquete. Então, isso é um fato muito simples, né? Então, a Observa nasceu, né, com essa ideia de trazer, né, soluções tecnológicas, facilitar os dias, né, facilitar o dia a dia da operação de RH e, consequentemente, dos funcionários. Né? Boa, boa. E é interessante ouvir um pouco disso, né? Que eu sinto que as pessoas têm uma visão das empresas de tech como se elas tivessem surgido sempre como uma big tech ou com uma ideia assim revolucionária. E muitas vezes elas surgem a partir dessa necessidade do dia a dia mesmo, né? Que a gente observa aí. A automatização é uma coisa rara mesmo. Assim, eu tenho 29 anos e eu lembro ainda do disquete, por isso que eu achei engraçado quando você falou. Porque, gente, realmente era assim, né? A gente tinha, tipo, 14 MB para conseguir colocar todo um sistema dentro e, cara, é muito legal ver isso, essa parte de tecnologia evoluindo, né? Acredito que você, como dono da empresa e como uma pessoa que está trazendo essa solução, deve ter observado muito dessas coisas acontecendo até nos dias de hoje mesmo. Hoje, ainda, né, hoje a gente tem outras barreiras, né, então a gente avançamos, mas hoje nós temos uma barreira muito grande da informação, Sim. né. Eu entendo que o RH, ele tem que cuidar
da cultura, cuidar das pessoas, né? E o RH, às vezes, ele perde muito tempo com esse trabalho burocrático e acaba deixando de ser RH como pessoa. Não que Sim, isso não seja sim. importante, mas é importante, mas isso você consegue otimizar e usar a tecnologia para isso. Né? Uhum. Então, aí o RH cada vez mais cuidando da cultura, né? Emplacando a cultura da empresa, da organização, dentro das pessoas, cuidando ali do time, Uhum. né? Motivando, criando ali um ambiente para que as pessoas possam desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Acho que esse é o papel do RH. E por muito Uhum. tempo o RH ainda acredita que esse papel é, de ali cuidar, né, de burocracia, enfim, isso hoje a tecnologia resolve Com facilmente. certeza, com certeza. E hoje, qual é o papel, já aproveitando o gancho aí, né? Qual que é o papel da OutServe nesse cenário de tecnologia e gestão? Né, aqui você já deu um pouco sobre esse overview, mas acredito que a gente pode entrar um pouco mais nesse ponto do que a OutServe realmente trabalha, né, nessa parte de gestão, de RH. O papel da Alcev é criar um ecossistema de soluções, né? Uhum, Trazer uhum, para a empresa um ecossistema de soluções para que ele possa fazer toda a gestão da área. uhum, Desde, né, de uma contratação uhum. até um processo de avaliação de desempenho, um processo de folha de pagamento, um Sim. processo de pesquisa de clima. Né? Então, né, a Altserve hoje quer trazer isso. Acreditamos em alguns formatos prontos, mas também estamos muito abertos a formatos personalizados. Uhum, A Altserve hoje já trabalhou em mais de 120 projetos personalizados, que é aqueles uhum, projetos, né, que é aderente para cada empresa, é identificada a necessidade daquela empresa, e aí você trabalha alguns gargalos ali uhum. para aquele segmento, para aquela empresa. Né? Sim. O projeto personalizado é um projeto desafiador para grandes e médias empresas, né? Porque a gente entende ali a dor, né? Navega nessa dor e vai criando esse ecossistema de soluções. Uhum, O projeto padrão que nós falamos, que também entrega muito bem, são para pequenas e médias ali também, né? Para uhum. quem, por exemplo, eu não tenho nada aqui, eu tenho uma pilha de papel, enfim, vai aderir muito bem, ele vai conseguir trabalhar de uma forma simples, objetiva, com todos os braços ali do RH, né, com Sim, todas sim. as áreas ali envolvida e engajada. Né? Então Uhum. é esse, e eu digo que hoje, né, o que a AutoServe traz, né, é o virador do cliente. Isso é muito Isso importante, é, sim. né? Às vezes, né, algumas empresas chegam lá, eu tenho isso aqui que. Não, peraí, às vezes a empresa nem tá Nem tá precisando necessitando, desse nem. monte de coisa, Não, né? Eu é acho que o é isso. virador. Qual que é a sua principal dor hoje? Uhum. Né? É um processo, né, é um processo de ponto mais automatizado. É um Sim. processo de recrutamento mais ágil. Eu tenho filiais do Brasil inteiro, eu demoro muito para poder, né, realizar Uhum. um recrutamento. Então, é o virador de cada cliente. Esse é o nosso ponto. Exatamente. E assim, é muito legal isso porque a gente vê que existe uma padronização, né, com produtos, com coisas do tipo, mas que muitas vezes, ainda mais para um cenário tão específico que é o RH, que depende das pessoas, depende da frequência, né, que eles estão ali lidando com esse volume de informações, a gente vê poucos projetos, produtos que realmente atendem o que a pessoa precisa. Né? Hoje em dia a gente tem uma padronização maior das soluções, mas isso é muito interessante porque isso chega diretamente no que afeta o dia a dia dessas pessoas e não uma coisa mais extraordinária, né? Então, às vezes, tem questões ali que a empresa vai tratar semanalmente ou às vezes só quando tem ali uma atualização de alguma coisa e ela acaba tendo que pagar por um serviço que ela não está fazendo uso. Né? E quando você faz ali quando você diz ali sobre personalizar isso para a dor do cliente, isso é muito legal, porque a gente acaba fazendo com que eles se sintam até mais parte, né, da OutServe, mais parte do que a OutServe está preocupada de fato com ela, com essa pessoa e não em entregar um monte de coisa que ela não vai usar, né? E até aproveitando, né, isso que a gente está conversando, hoje quais são as soluções que a OutServe entrega, né? O que é ali o nosso carro-chefe, o que a gente conhece muito bem.
Hoje, dentro das soluções, nós temos aí aplicativo para ponto, então, Certo. com reconhecimento facial, localização, né, que Perfeito. a pessoa, a empresa consegue ter a gestão dos seus empregados, né, de Uhum, forma remota, então isso, né, tem um aplicativo de ponto. uhum, Nós temos ali, né, toda a parte de BPO de folha, isso dentro da tecnologia ali, BPO de uhum, folha, né, então uhum, o que nós executamos no BPO? Nosso BPO é 100% tecnológico, zero papel. A uhum, nossa operação do BPO não tem papel, né? Então, a gente faz toda essa operação de forma centralizada no nosso núcleo operacional, o cliente nos demanda as atividades eletronicamente, nós temos uhum, um cronograma, então hoje tem esse processo do BPO. uhum. Né? Dentro ainda de tecnologia, nós temos ali o portal RH, né? Nós temos uma solução, portal RH, para tratamento de ponto, admissão digital, programação de férias, gestão de hierarquia, dashboards, né? Indicadores, né? Uhum. Processos de intranet, então você tem uma intranet, quiosque, nós temos cliente hoje que utiliza essa solução nossa, que tem um quiosque, né, que é uma central ali onde as pessoas, os funcionários da fábrica, da indústria, eles têm Certo. acesso ali, né, então hoje, né, o portal, essa tecnologia, né, do produto portal, eu falo que ela vai desde ali do chão de fábrica até um diretor, porque ele é super simples e Uhum. amigável, Certo, né. certo. Nós temos a solução de consultoria e implementação do SESMIT, o SESMIT, né, que é principalmente a área de segurança do trabalho, com o e-social, é uma área que ficou praticamente eletrônica agora, né? Era uma Uhum. área, a gente costuma dizer que era uma área de documento de gaveta, quando vinha um Uhum. fiscal, Uhum. você, né? Hoje não, é uma área 100% eletrônica, temos soluções para essa área de assinatura de ficha de EPI, entrega de EPI com assinatura digital, isso fica armazenado. Então, né, as empresas tinham pilhas de ficha de EPI, hoje é tudo totalmente eletrônico. Uhum. Né? Bem mais fácil, né? O dia a dia do engenheiro de Dia a segurança. dia do engenheiro de segurança fica andando, pegando um monte de ficha, já integra como Sim. almoxerifado, né? Então hoje nós temos essas soluções, né? Nós temos soluções em consultoria em sistema TOTUS RM, né? Então a Uhum. gente atua com consultoria TOTUS RM, né? Com implementações, personalizações, né? Então a gente cria muita personalização ali Uhum. dentro do TOTUS, né? E até mesmo criando formas com que as empresas trabalhem ali dentro da folha de pagamento de uma forma mais acurada, né, com os processos mais enxutos ali e reduzindo risco, reduzindo os riscos. Né? Então a gente atua também dentro dessas demandas, né? Alocação de mão de obra. Então algumas empresas nos contratam e a gente coloca mão de obra de TI, né, Uhum. faz alocação de mão de obra de TI para essas empresas, né, Perfeito, mais voltado perfeito. ali para suporte no RP TOTS. Legal, legal. Isso é muito abrangente, né? A gente tem muitas necessidades dentro das empresas. Quando a gente começa a entrar nessa parte do mercado de RH, a gente entende que não é só pessoas, né? São também processos que isso acaba gerando ali problemas com folha, problemas de pagamento e você tem um problema muito grande se você não investe em tecnologia, né? Hoje é um caminho, acho que natural das empresas seguir essa parte de automações, né? E aproveitando isso que a gente está falando sobre essa questão de adequações, né? Fala um pouco mais pra gente da folha de pagamento, da terceirização, como você contou pra gente, né? E por que que as empresas têm que terceirizar a folha e quais são esses benefícios que elas encontram quando elas fazem essa terceirização? Legal. A terceirização é algo muito prático e objetivo. Né? Para a empresa, né, os nossos estudos garantem ali que 30% de redução. Porque Certo. hoje a empresa, né, quando ela tem a folha interna, ela precisa contratar tecnologia, Uhum. né? Ela tem que investir numa tecnologia, investir em sistemas ali, né? Certo. Normalmente envolver a área de TI, às vezes as empresas não querem envolver a área de TI porque são dados sigilosos, enfim, né? A empresa ela tem que treinar a tua equipe, né? Ela tem que treinar a equipe, ela tem que engajar as pessoas a utilizar aquele sistema, a investir no sistema, né? Ela Uhum. tem que também acompanhar essa evolução que existe de legislação, tecnologia, né? E isso é um pilar, que é a folha de pagamento. Né? A empresa ela tem que também ali, né,
desprender um tempo para olhar para o cenário dela e falar isso aqui, todo mundo, né, as melhores práticas que nós falamos, né, as melhores práticas, né, até desde legislação até de operacionalização. Então, eu costumo dizer assim, que uma empresa de bebida, o core dela é desenvolver bebida, criar bebida. Não é fazer folha de pagamento. Então, ela, na verdade, está gastando uma energia muito grande para operacionalizar a folha, sendo que o core dela é desenvolver bebida, fabricar e vazar bebida, enfim, né? Uma empresa de refrigerante ou cerveja, que seja. Então, o BPO, ele deixa que a empresa foque na sua operação final, né? Com que a empresa não gaste tanta energia com folha de pagamento. Claro, folha de pagamento é extremamente fundamental, porque, né, você pegar uma folha e você tiver um gap de 1% ao mês, já é muito dinheiro pro ralo, né? Independente da quantidade de funcionários que você tem. Sem contar os riscos, né? Esses riscos jurídicos que a empresa pode correr, né? Que representam para ela ali uma coisa muito mais cara do que investir numa terceirização de folha. Né? Eu já tive a oportunidade de implementar folhas que o risco trabalhista que existia, né, por operacionalização e não conforme, por o tempo de processamento, né, sobrar, e além dos 30% que é a média que nós fizemos, porque a empresa, o tempo que ela precisava para operacionalizar isso. Né? Então, com o BPO, isso fica, né, muito mais simples. Né? Nós somos especialistas ali em trazer, né, porque o nosso BPO, né, especificamente ali na Folha, nós entendemos o processo, eu volto a dizer, ouvir a dor do cliente. O modelo de operação do BPO do cliente A não é o mesmo do B, porque a gente entende o processo dele, propomos tecnologias, nós desenvolvemos essa tecnologia para ele, né, específica para a realidade do negócio dele, e operacionalizamos. Sim. Então, esse BPO, né, ele faz com que a empresa, que eu resolva a dor dele. Eu não vou pegar o que está funcionando no cliente B, eu vou colocar aqui. Não, eu vou entender. Tem um cliente nosso em Salvador, que nós chegamos a desenvolver um sistema, uma regra de ponto, porque era totalmente personalizado. Então, desenvolvemos para ele essa operação para que atenda o negócio específico daquele cliente, para que atenda o core dele ali. E tudo isso adequando a essas questões de legislação, né? Não é 100%. Simplesmente adaptar um ponto, até porque a gente sabe que tem esse processo de pontos válidos, como que é feito isso dentro da legislação brasileira, né? Então, tudo isso vocês construíram direto adequando isso à legislação. 100% legislação. 100% adequado à legislação, orientando o cliente sobre os riscos, né, para ele se adequar à legislação. Mas hoje, com o e-social, isso está eminente, né? As empresas estão totalmente aí, né, caminhando e se enquadrando nesse processo de legislação. E conta mais um pouquinho para a gente de outro cliente que você viu ali o poder do não só da folha, né, da terceirização, mas da tecnologia mesmo, fazendo aquilo lá, tipo, deslanchar, o cara conseguir realmente focar no que importa, né? Até a gente tem ali um lema ali que é você foca, a gente foca na folha e você cuida do resto, né? Do seu negócio, né? Nós focamos no RH ali. Temos vários, né? A Outseve está aí, né? Mais de 16 anos de operações, né? Mas teve um fato, né, de um cliente que nós participamos, inclusive, né? Foi todo o processo de modernização, vamos falar assim, do RH no geral. Então, a gente, né, identificamos, chegamos nessa empresa, fizemos um assessment, né? Então entendemos, conhecemos, né? Falta dizer, ouvimos a dor do cliente, trouxemos para dentro de casa, fizemos um estudo e apresentamos um plano de melhorias em cada área, o que poderia ser. E quando a gente, né, traz um plano de melhorias, em algumas situações são medidas até disruptivas e outras não, são simples, né? Outras são situações, né? E essa empresa tinha até um número aí, mais de 5 mil funcionários, um número expressivo de funcionários, né? Então a gente foi mapeando cada item da empresa e fomos trabalhando, ó, esse item, para ter uma ideia, essa empresa ela ia apurar benefícios, cálculo de benefícios, ela apurava por planilha, juntava um monte de informação, automatizamos isso. Cálculo de PPR, então como que é o cálculo de PPR? O sistema já trazia o cálculo automático, né? Operação de admissão. Então, nós estudamos todos os processos
Uhum. processo de ponto, Uhum. remuneração, setor de Uhum. remuneração, né, controle, porque uma empresa desse tamanho, ela precisa ter todos os Com controles certeza. amarrados e integrados. Ah, eu estou produzindo X, eu posso contratar X mais um, mas se ela reduzir, ela tem que ter essa visão, ó, meu quadro está abaixo, meu quadro está Sim. acima, né? Então, controle de remuneração. Então, assim, nós criamos todos os braços, segurança do trabalho também, criamos ali, né, amarrações de regras de cálculo, né, quem tem EPI, quem não tem, quando está vencendo o EPI, né, Uhum. controle de exames. Então, todo o ecossistema de RH, né, criamos Uhum. ali, e esses estão com a gente aí, é um grande parceiro, está com nós há mais de 8 anos, e Uhum. eu digo que foi assim, que foi uma revolução tão grande, foi um processo tecnológico tão grande, que hoje, né, a empresa ela vem colhendo, você vê isso quando a empresa ela vai lá, faz 1.000 admissões e ela Uhum. mantém a mesma estrutura de pessoas do que ela Sim. tinha, ou ela começa a direcionar as atividades para assunto mais estratégico da equipe, não tão operacional. Então a gente, né, é um cliente que a gente acompanha, então Uhum. foi assim um fato que chamou a atenção, falou assim, nossa, uma empresa com esse porte, desse tamanho, estava ali no mundo isolado, não acreditava que a tecnologia Sim. poderia, né, trazer todos esses benefícios e fazer com que a operação dela ficasse mais leve. Sim. E fora essa questão de rastreamento, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que essa modernização do RH a partir da tecnologia faz é trazer para a empresa controle, né? Porque no dia a dia do RH, cara, é muita coisa chegando, é currículo, é gente saindo, gente entrando. E essas planilhas, elas se perdem nos computadores, nas pessoas que saem, nas pessoas que entram. E automatizar esse processo, né? Como você contou aí pra gente que a empresa conseguiu centralizar isso, traz essa liberdade financeira para a empresa também, né? Até dela prever os gastos, ter um pouco mais de previsibilidade nessa parte de Controle, contratação, né? controle, né? Isso é muito interessante. E assim, hoje a gente tem esse processo todo que as pessoas estão usando a ferramenta, mas quando vocês vão fazer uma implementação, né? Quando vocês vão fazer esse processo de implementar essa tecnologia, vocês têm treinamentos também, né? E como que funciona esses treinamentos para essas pessoas? Como que é feito esse acompanhamento? Normalmente o que a gente tem no treinamento, nós colocamos as pessoas, né, os nossos treinamentos, né, são adequados ali para cada perfil, então a gente Sim, define os sim. perfis, treinamento, né, intermediário, avançado, né, e dentro desse treinamento a gente faz a abordagem exatamente das soluções que estão sendo implementadas, né, então a gente senta, né, monta uma turma de treinamento, né, e aí dentro desse treinamento a gente, né, vai capacitar as pessoas, a capacitar ali os usuários para operacionalizar o sistema, né? Então eles Uhum. vão operacionalizar, né? Desenvolvemos também desse treinamento um key user, né? Que é um usuário-chave, né? Para que ele Uhum. faça ali alguns Uhum. atendimentos de primeiro nível, né? Uhum. Então as nossas soluções, elas são, né, muito descentralizadas ali no cliente. Então o Sim. cliente mesmo tem, né, ele tem autonomia para poder depois replicar esse treinamento, né, Perfeito. desenvolvemos esse Kairos e ele replica esse treinamento para a equipe. Né? Então Uhum. hoje a gente atua, né, em alguns treinamentos, né? Dentro do processo de folha também, a gente consegue treiná-los, né, trazer essas melhores práticas aí do dia a dia. Legal, legal. E trazendo essa visão toda que a gente teve, né, principalmente da questão da tecnologia, esse impacto direto no usuário, né, como é o futuro da gestão de pessoas, na sua opinião, né, onde que a OutServe entra nisso, nesse processo de olhar para frente também, não só fidelizando o cliente, né, não só mostrando ali o valor a curto e médio prazo, como você já trouxe para a gente, mas essa visão de onde a empresa quer chegar mesmo, com as melhorias da tecnologia, os avanços. Acredito que nesse ecossistema de soluções centralizado, isso serve, né, nós somos um hub de soluções para Uhum, RH, uhum, uhum. né, essas soluções, né, que facilitem a vida das pessoas do dia a dia das empresas. Uhum. Né? Perfeito. Então, a Outserve, ela quer, né, chegar nesse dia a dia das pessoas e falar, eu gastava X dias para fazer uma tarefa
que ainda essa tarefa eu não consegui entregar com a qualidade possível, porque era humanamente impossível, hoje eu gasto minutos. Então, essa, né, a missão da Outserve, né, aonde queremos chegar, né, que facilite o dia a dia das pessoas, né, dentro desse ecossistema de soluções, trazendo inovações, né, trazendo inovações. Nós estamos sempre antenados, nós temos clientes de todos os portes, nós temos clientes com 50 funcionários até com 60 mil funcionários. Certo. Então a gente consegue estar antenado, estar acompanhando e trazer essas soluções, né, de uma forma, eu digo, simples e objetiva, porque aquelas soluções complicadas, o pessoal está cansado, é coisa que, né, simples e objetiva que facilite a vida das pessoas, né, ou seja, das pessoas do RH nesse dia a dia. E aí volto a dizer que o RH cuide cada vez mais da cultura, cuide cada vez mais das pessoas. Perfeito, perfeito. Até aproveitando esse gancho aí, qual que é a dica, né, pra gente estar encerrando aqui o nosso pequeno programa hoje, fora do horário de trabalho? Qual é a dica que você daria, né, para quem quer transformar o RH da empresa e como a Outserve pode ajudar nesse processo? Né, você já trouxe algumas soluções aqui, mas a sua opinião como quem já trabalhou no RH, quem tem essa vivência? Legal. Eu acho que uma dica assim, crucial é comece pelo mínimo. O mínimo possível você vai tomar gosto, você vai identificar que aquilo é fato. Olha, o último fato aqui, tinha uma empresa que eles realizavam a impressão dos espelhos de ponto e mandava de funcionário para assinar. E é um cliente que a gente atuava numa outra demanda com ele, falou, vamos fazer só esse item, você vai ver o quanto a tua vida vai melhorar. Então comece pelo mínimo. E aí nós criamos uma solução com assinatura eletrônica que não precisa mandar, o funcionário já recebe no celular dele, o espelho já confere, já assina, enfim, armazena. Então, eu acho que comece pelo mínimo, né? Entenda, né? Deixa que uma empresa, né? Contrate uma empresa que ouça a sua dor, né? Aqueles assuntos, aqueles produtos de prateleira talvez não vão te encaixar, que ouça a tua dor e comece pelo mínimo. E aí você, hoje, eu digo assim, você não precisa chegar, vou fazer uma avalanche de melhorias. Não, faça um pouco constante. Né? Então, o mínimo que você iniciar, você vai alcançar e você vai colher frutos. Né? E isso, eu digo que um projeto, mesmo que pelo mínimo, ele tem a participação, né? No caso da Outserve, né? Engaje a empresa, traga as pessoas para participar do projeto, né? Traga as pessoas para comprarem a ideia. E aí as empresas vão identificar que aqueles projetos, né? Porque a empresa hoje em dia tem muita dificuldade, aqueles projetos intermináveis que não saem do papel, né? Então comece pelo mínimo, vamos fazer o mínimo, faça um item. Hoje é possível, né, dentro dos projetos, é possível você criar alguns pilares e criar, eu faço por etapas, né? Faça etapa 1, faça etapa 2, né? E aí a empresa vai se estruturando, vai entendendo as soluções. Trabalhando na cultura ali, né? Trabalhando na cultura também, dentro da tecnologia. E aí a empresa começa a colher os frutos, ela vai entender, nossa, realmente faz sentido eu avançar, investir em tecnologia, para que eu possa lá cuidar mesmo da cultura do RH, enfim. Sim, faz todo sentido, que eu acredito que quando a gente vê essas desistências, né, na empresa, normalmente é isso, a galera contrata um monte de coisa para tentar sanar coisas que elas nem precisam, aí o cara entra lá e fala, nossa, tem tanta coisa aqui que eu nem sei o que usar, nem para que usar, eu não vou usar. Aí desiste, a empresa investiu aquele monte de dinheiro ali que não fica em descrédito e acaba não atingindo o objetivo. Sim. Porque, volto a dizer, ninguém quis ouvir. A empresa, o vendedor só quis vender. Exatamente. Então eu falo assim, né? É o que eu falo aqui para a equipe comercial. Vamos ouvir a dor do cliente. Antes de falar, eu vou te oferecer isso. Não, qual que é a sua dor? Sim, entendeu? Sim. E aí trazer o melhor remédio, a melhor solução para cada dor. Perfeito, perfeito. Gente, esse foi o Rafael Brito, nosso CEO, né? Eu sou Natália, Head de Marketing. E eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa. Vão acontecer mais vezes, né? Espero que vocês acompanhem a gente. E, Rafa, muito obrigada por dispor seu tempo novamente. Espero que na próxima conversa que a gente tenha, a gente traga ainda mais novidades para as pessoas, né? Acredito que o mercado de RH é um mercado muito grande, que as pessoas trabalham no dia a dia, mas que não tem
muito aquela imersão, né, nas soluções, que no mundo que existe para ajudar a vida delas no dia, né? E a gente da OutServe quer trazer para vocês todas essas visões de todos nós, né, que trabalhamos aqui com RH. Muito obrigada de verdade pelo seu tempo e a gente te espera no próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigado.